Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um novo episódio da F My Brain. Por aqui, nós tratamos de todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que, no fim das contas, afetam a nossa saúde mental. E o tema de hoje é para você, F My Brainer. O tema de hoje é ciúme e posse. Existe uma medida saudável? Fuck My Brain. Quem vai falar sobre isso? Maria Rafati, que numa vida lá passada foi advogada, mas é psicóloga de formação, autora de 7 livros e hoje ela responde diariamente a casos reais de relacionamentos. Pode acioná-la pelas redes dela. Ela tem mais de 9.000 alunos em cursos online como inteligência emocional e dependência emocional. Nunca mais. Pois bem, seja muito bem-vinda, Maria Rafati. Obrigada, meninas lindas. Nossa, uma mais linda que a outra. Tá tudo certo, né? Isso aqui não é um podcast, é um casting. 10! Caraca! Nota 10! Nunca abriu o programa tipo uma dando nota Ford 10. Models, mas com inteligência. Puta, ganhou 10 de novo. Foi o 10 mais rápido. História. Desculpa aí, pessoal. Eu já falei que não vim aqui a passeio, né? Já Verdade. falei, então é. Graças a Deus. Mas a gente chama Fuck My Brain, Maria. Exatamente. Então, vamos lá, né? Quem tá aqui também, bom, pelo visto, Ford Models está aqui. A tríade da F My Brain, maravilhosa. Vou começar comigo, eu, Marina Machado, eu que sou expert em comunicação e liderança positiva. À minha frente, outra Ford Models, Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. Tudo bom, Lu? Tudo ótimo, super feliz pela energia da Maria já trazendo aqui, revolucionando. Ela, gente, ela realmente é uma Ford Models. Total. Por favor, que maravilhosa, Senior. inspiradora. Eu só fiquei vendo esse braço malhado. Desde a hora que ela chegou e movimentou o braço malhado lá conversando comigo, eu falei, Jesus do céu. Não mexo o braço agora, não vou mexer o braço. Não vou mexer o braço. E quem falou agora? Natália Mestre, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, minhas amigas. Oi pra todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, Maria, que delícia você Obrigada aqui. pela recepção, gente. E elas recebem a gente até com uma telinha com o nome da gente, a coisa mais linda do mundo. Adorei. Super gentis. Me senti Seja super. Já super ganhei bem-vinda. caneca. Viu, ó? Tá tudo certo. É isso aí. Aliás, Uma outra forma de ganhar a caneca sem estar aqui, Marina, como é que é? Gente, você não participa do nosso clube de assinatura ainda? Porque a gente tá no Spotify, no Deezer, Google Podcast, no Instagram, no YouTube. Só que lá no YouTube tem um clube de assinatura. Basta entrar no YouTube, tá lá, seja membro. E aí não tenha preguiça não, faz que é rapidinho e custa 4 míseros reais. R$4,89. Menos do que um café. É amiga. ridículo, é ridículo. Para você ter acesso a conteúdos extras, saber quem são os nossos convidados e poder mandar perguntas, e aí as perguntas vão pro clube de assinatura. Tem muita coisa já colocada lá, então por favor participe e ajude a gente a ter aqui a nossa parceria, que é muito legal também. Lembrando que no YouTube estamos no @canal F My Brain, no Spotify @F My Brain, e atenção porque no Instagram somos @fmy.brain. Muito bem, meninas, a gente tá cada dia mais alinhada nisso. Jogral. Vamos colocar na tela uma coisa muito bonita, que se chama William Shakespeare. Marina curte poesia. Por favor. Adoro. Não é poesia. Aliás, Shakespeare é autor de uma das peças que tem o ciúme como base mais importantes, que é Otelo, né? Mas ele tem essa frase que eu acho riquíssima, e eu vou ler, porque quem tá só nos ouvindo no submarino não sabe. Shakespeare disse assim: meu senhor, livrai-me do ciúme. É um monstro de olhos verdes que escarnece do próprio pasto que o alimenta. Felizardo é o enganado que cônscio não ama a sua infiel, mas que torturas infernais padece o homem que, amando, duvida e suspeitando, adora. Palmas para Shakespeare. Ok, não foi efusivo, só eu batendo Eu bati. palmas para Shakespeare. Ok. Gente, o ciúme, né, muito belamente colocado aqui pelo maior escritor de todos os tempos, que eu amo de paixão, Shakespeare, mas aí tem o dicionário, né? O dicionário diz que ciúme é um estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo.
Receio de que o ente amado dedique seu afeto a outrem. Medo de perder alguma coisa. Isso é a descrição do ciúme. Eu quero entender no seu olhar, Maria, o que o ciúme faz com a pessoa? Você acabou de usar um pronome possessivo, seu olhar. Então, é meu olhar, não é de mais ninguém, é o meu olhar. Minha amiga. Vocês dizem nosso podcast. Então, a partir do momento que nós temos um pronome possessivo, evidentemente que nós temos uma sensação de posse com relação a algo ou alguém. E é óbvio que essa sensação de posse, se ela é invadida de qualquer maneira por algo ou alguém também, ela vai nos gerar uma sensação de desconforto, uma sensação de perda. Então, isso pode acontecer, sei lá, o teu cachorrinho, meu cachorro. Aí ele pega e é super gentil com a primeira pessoa que aparece. Você fala, bacana, né? Mas daí você chama, ele não vem. Ele fica no colo da visita. Você fala, peraí. Já é uma pequena sensação de desconforto que você tem. Estou dando um exemplo bem banal, para a gente entender quanto maiores são os amores e maiores são as sensações de perda, maiores são, né, os ciúmes que a gente sente. Mas estou falando de sensação de perda, não de perda real, o que é bem diferente da perda real. Perda real, o que é? Né, a frase que você colocou do Shakespeare, né? Se você sofre uma infidelidade, feliz é você que é capaz de largar. Show de bola. A questão que paira sobre o ciúme, que eu acho que é isso o que deixa as pessoas se sentindo muito mal, é a seguinte: quando eu tenho tanta insegurança que tudo ao redor me parece uma ameaça de perda. Então, o ciumento geralmente é uma pessoa muito persecutória. E quanto mais persecutória ela é porque ela acha que está sendo eventualmente traída ou que outras pessoas querem aquilo que ela possui, pior é para a pessoa. Então, onde que a gente trabalha na psicologia? Na segurança. Eu tenho um manual dos ciúmes num dos meus cursos, que é um curso de inteligência emocional, e que, digamos assim, nesse manual a tentativa é a seguinte, que quanto mais seguro você se sinta, maior é o teu domínio sobre essa sensação ruim que são os ciúmes. E se você for traído ou traída, essa informação vai cair no seu colo, sem que você tenha que desgastar muito do seu tempo, né? Porque vejam, o tempo, eu falo muito, né? Não, fique à vontade, estamos aqui desculpa pra aí. isso. Tá. Mesmo Não, se eu tenho esse entrevistador, eu tô falando, desculpa, né? É que Shakespeare, monólogo, me lembrou, tá aqui, ó, não me dá uma caveira na mão aqui que eu vou falar. Neil Armstrong, vamos falar aqui, olha, ó ciúmes que estão... Então é o seguinte, veja bem, voltando, agora já me perdi em mim mesma, eu ia falar mais alguma coisa sobre, segurança. Vejam bem, quanto mais seguro um ser quanto mais segura está uma pessoa, menos ela tem desconfianças que são desarrazoadas. E menos ela usa do tempo dela, agora lembrei, que é o maior ativo que qualquer um pode ter, menos ela usa o tempo dela com essa excessiva vigilância, né, que a gente chama de hipervigilância. Então, basicamente, quanto mais você reforça a tua autoestima com coisas que você faz, menos você precisa reforçar uma sensação de insegurança. Lembrando que, voltando, se existe o pronome possessivo, é porque todos nós temos posse sobre algo ou alguém, né? Muito bem, Lu. Maravilhoso. E eu já trago aqui um relato. Eu sempre escutei quando eu era pequena, porque você tinha ciúmes da sua irmã, porque eu sou a caçula, minha irmã mais velha, um pouquinho, e aí sempre esperavam que o irmão mais velho que ia ter ciúmes, e na verdade quando eu nasci, eu que tinha ciúmes dela. Então, eu acho que havia até um rótulo, assim, de um comparativo. Mas na verdade eu fui descobrindo ao longo mesmo da minha infância, adolescência, quando você se apaixonava por alguém, que o ciúmes, ele existia, e muitas vezes eu não queria sentir aquilo, mas eu simplesmente sentia. Ele vem. E aí eu tinha que entender por que ele estava vindo. Então, eu acho que quando você fala sobre segurança, autoconhecimento, autoestima, eu acho que é um dos antídotos aqui pra gente, né, trabalhar o ciúme dentro da gente. Mas eu sempre fiquei na dúvida sobre, existe um lugar do saudável? Porque você falou de hipervigilância, mas a vigilância, ela é saudável? A gente tem que ter isso? Ou como eu assumo essa minha característica e aprendo a lidar com ela? Eu acho que é uma coisa bem interessante, porque a gente não pode dar uma resposta definitiva para isso, porque dependem, né, das circunstâncias, depende de cada caso. Mas vamos lá. Uma pessoa segura,
é uma pessoa que é uma coisa incrível, é magnética, ela é atraente por natureza. Essa pessoa segura tem uma postura segura, tem comportamentos seguros, e isso vai retroalimentando até a própria segurança dela. Ora, esta pessoa segura, se está ao lado de alguém que rompe esse compromisso que deveria deixá-la segura, ou seja, infidelidade, se é uma monogamia, etc, né? Bom, ela tem que olhar no espelho e dizer assim, o que é que eu estou fazendo ao lado dessa pessoa? Não é ficar dizendo, mas porque ele curtiu a fotinho da outra. Até o meu vídeo de hoje é sobre isso, né? Uma pessoa, um cara que pega e vai no perfil de uma ex dele e pega e diz assim, uma vez princesa, sempre princesa. O marido de alguém, uma vez. Tá? E depois escreve para uma colega, meu amor. E essa esposa me escreve e diz, isto é correto? Princesa e meu amor? Não, porque são condutas desrespeitosas, certo? Então aí vamos lá. De um relacionamento monogâmico, claro, óbvio, vamos né? para microtraição, né? Porque flerte virtual é uma microtraição, que a gente chama em psicologia. Que de micro não tem nada, mas enfim, chama-se assim, né? Sim. Eu digo micotraição, né? É o mico, né? Mas enfim, né? Micotraição. Exatamente, total, né? Mas aí nós vamos entender o seguinte, esta mulher não tem que cobrar do marido uma postura, sendo que ela cobrou e ele disse, não, nada a ver, tá tudo bem. Isso aí é natural, nada a ver, você que tá com ciúme. Você não tem que cair nessas manobras de gaslighting. E sim, você tem que pensar o seguinte, peraí, aí você tem que falar no espelho, eu preciso estar ao lado de alguém que faz isso? Então, quando você faz essa pergunta, é uma coisa incrível, parece que alinha tudo, sabe? Sim. As colunas do Excel ficam no lugar certo, os chakras se alinham, entendeu? O Tetris se encaixa, use a expressão que você quiser. E tudo se encaixa. Então, uma pessoa segura não dá trela, não tem lugar para uma pessoa que se comporte mal ao lado dela. É diferente, por exemplo, de você ver um assédio a alguém que você gosta muito, mas essa pessoa se comporta muito bem. Sim. Naquele assédio, você também se sente mal. Fala, olha, o que essa pessoa está fazendo aí olhando? Claro que você se sente mal. Olhando pro meu marido, meu namorado, meu noivo, né? Mas é diferente, porque a conduta da outra pessoa é uma conduta correta. Sim. Sim. Tudo se trata, e eu sempre falo a mesma coisa, nós toleramos muitas vezes o intolerável, por questões que vão passando pela nossa história de vida, como nós estabelecemos nosso apego, se nosso apego é inseguro, tem uma teoria de Bowlby que fala sobre apego muito interessante. Então, se nós estabelecemos um apego inseguro quando somos pequenos ou pequenas, o que acontece? Nós seremos pessoas que sempre estaremos buscando, mendigando essas migalhas de apego, e por isso a gente se sujeita a mais coisas. Se nós, no entanto, estabelecemos um apego seguro, que isso pode ser feito também na vida adulta, né? A gente pode melhorar, claro, por isso que eu sou psicóloga também, né? Então, o que acontece? Você não dá lugar para esse tipo de coisa na tua vida. Mas tem que ser radical? Sim, desculpe. Por que eu vou ficar do lado de uma pessoa, um relacionamento afetivo, uma escolha é minha? E por que eu vou ficar do lado de uma pessoa que não me respeita? Me desculpa. Sem dúvida. Sem dúvida. Não. Nota 10. Nota 10 de 10. Eu acho que eu vou deixar fixo aqui no programa. Desculpa aí, sorry. Não, eu acho 1 milhão de 10, porque eu simplesmente acho que a pessoa que quer fazer qualquer coisa, eu sempre falo, minhas amigas falam, nossa, Nath, mas você tem um relacionamento onde, sei lá, ele pode sair, você pode sair e tal. Eu falo, é tudo uma questão de conduta, acho que você colocou uma coisa maravilhosa. Então, cansei de ver gente que tá indo, falando que tá indo trabalhar e tá indo trair alguém, Nossa Senhora. né, lotado, e gente que tá indo pro show e sendo fiel. Isso daí não... Aí não acho que é o meio que determina a pessoa, sabe? Eu acho que é a pessoa que tem que se comportar no meio. Mas... Nossa, peraí, que só isso já... Mas amiga, é verdade, não claro. eu realmente acredito isso, não é o meio que sabe, a pessoa, ela tem que saber se comportar. Mas existe, Maria, não sei se você lida com esse padrão, porque eu acho que existe pessoas que gostam de deixar o outro inseguro num relacionamento.
Então, não necessariamente essa pessoa faça alguma coisa, mas ela... como é que eu vou conseguir descrever esse perfil pra você? É uma pessoa que porque eu acho que o ciúmes, ele não é só do que envolve as outras pessoas. Então, assim, olhou pra mim e fez... Você tá combinado uma coisa com a pessoa, do nada a pessoa descombina, a pessoa some, a pessoa não te atende. Mas isso aí, nossa, é um clássico. Né? Isso é um comportamento que também te leva a isso. Então, mesmo que você seja uma pessoa segura, o outro, ele pode, através desses comportamentos, te desestabilizar? Evidente, e tem nome isso na psicologia comportamental. A gente sabe, isso é reforço intermitente. Nossa, acabei de descrever relacionamentos passados. Tá? Bom, assim, eu me envergonho de dizer isso, tá? Mas eu dei aula desse negócio porque fui obrigada, tá? No mestrado, eu tinha que dar aula de uma matéria e dei aula disso. Por quê? Porque envolve ratinhos. Hoje em dia, esse tipo de experiência é proibida nas universidades, mas na época era permitido. Então tá, vamos lá. Um ratinho, eu vou tentar explicar para vocês um experimento de Skinner, para vocês entenderem o quanto isso tem a ver com a nossa vida, tá? Um ratinho é colocado em abstinência de água durante 24 horas. Aí depois ele é colocado na sala de aula e tal, é o experimento que é feito, né? Numa gaiola chamada caixa de Skinner, que é uma espécie de uma gaiola / caixa de vidro. Ele está com sede. E aí embaixo tem um buraquinho onde sai água. Quando ele se aproxima da água, você aperta um botão e aí sai uma gotinha de água. Aí o rato pensa, opa, cada vez que eu chegar perto, vou ganhar água. Tá, então você vai condicionando esse ratinho a ganhar água. Sim. Vamos tentar já começar a fazer associações com os nossos comportamentos. Vamos lá. Aí depois você coloca uma barra. E o ratinho é uma coisa super interessante. Quando ele chega perto da barra, você também dá água. Aí ele entende, opa, preciso chegar perto da... Aí depois você ensina ele a abaixar a barra. É uma fofura, gente. Eles ficam em pezinho e abaixam a barra. E cada vez que eles abaixam, aí eles conseguem fazer sair água. Pode voltar uma semana depois para dar aula de novo, ele vai chegar lá e já vai apertar a barra quando ele chega. Só que a gente coloca choque na barra um dia. Que é a pessoa que saiu com você no sábado, não te telefona e não te manda mensagem nem domingo nem segunda, tá? Então é o choque. Aí o ratinho vai para trás e fica até encolhido. Mas ele pensa, peraí, mas um dia eu já ganhei água, né? Daí ele vai lá e abaixa e não leva choque. Aí ele toma água. Mas daí na próxima apertada ele vai levar choque. E aí o que acontece? Ele aumenta muito a taxa de resposta. Ele vai tentando. Ele pensa, não importa que eu vou levar choque. Uma hora eu vou conseguir água, porque eu conseguia antes. É o mecanismo do quê? Que explica a pessoa jogar online e não parar de jogar. Quando a pessoa ganha um pouquinho no cassino e depois tenta ganhar e perde tudo. E é a mesma coisa que acontece quando tem a famosa manobra de ghosting, que é essa que você explicou. A pessoa some, a pessoa está manipulando você a estar esperando. E o que ela joga? Migalhas. Tem até o nome em inglês, breadcrumbing, que é uma manobra também. Então a pessoa fica jogando migalhas no reforço intermitente. O que você faz? Fica lá, esperando que o alecrim dourado mande mensagem, entendeu? Então, de repente, ele manda lá, oi, sumida, né? A famosa mensagem, né? Então, saudades. É isso. Então, isto são manobras que, claro, não são muitas vezes pensadas como tais, mas são manobras que hoje, em perfis Red Pill, tem até receita para manter uma mulher interessada. Nossa. Então você fica um pouco interessadinho, finge que tá interessado, depois some, depois você volta e some. Tem uma música sertaneja assim. que tem isso. Eu só não vou lembrar qual era. Eu ouvi não faz tanto tempo assim. E eu sempre fico chocada, porque eu acho que é do Leonardo, de como manter uma mulher. Né? Se vocês puderem pesquisar aí, dá uma olhada que eu vejo. O ciúme, ele tem... A Lu começou com a medida, né? Tem até um certo ponto que ele é saudável e não é. E eu queria trazer a importância, talvez, do ciúme para que a gente sinta a importância que ainda tem. Então, por exemplo, você está num relacionamento e tudo que você faz, o outro tá pelotas. E aí, se eu sou mulher e tem um cara que tá olhando, sei lá, e a pessoa que tá comigo também pelotas. Ou eu também deixo muito solta a coisa, vamos dizer, parecendo que não ligo. Isso pode, de certa forma, gerar uma percepção de que também não tá nem aí.
e gerar uma liberdade, um descontentamento, não porque a partir disso você vai atrair, mas que você sente que você não tem interesse. A pessoa nem liga pra mim. Mas existe um ponto onde uma pequena, aquela rosnadinha que você dá, tipo, né, não gostei, ou quem é essa fulana e tudo mais, já é o suficiente pra mostrar que você tá atento. E aí vem uma percepção minha de que eu entendo que isso é uma base que talvez seja saudável, onde eu mostro pra você que me importo, que também tenho limites, que tenho, vamos falar em inglês, boundaries, né? Colocar aqui que tem dono, vamos dizer, tem dono. Mas, isso é um ponto. A outra coisa é que eu fico muito surpresa com relação aos ciúmes, quando as pessoas se surpreendem nos relacionamentos, porque começou assim, não começou? Foi sempre assim, sempre falou que você não podia sair desse jeito, que podia fazer daquele jeito, reclamava que você não podia ficar com seus amigos, aí passa meses, anos, e aí você começa a falar que é ciumento demais, a não ser que tenha de fato tido uma mudança no percurso entre 0 a 100, mas a pessoa tá mostrando o jeito dela desde sempre, né? E por que você se mantém com esta pessoa que te aprisiona, que te cerceia, que diz que pode, que não pode, uma vez que você deixou esse processo acontecer também, não? Então, joguei pra você. Péssimas escolhas, você não olha as bandeiras vermelhas, né? Então é isso, o namoro é um test drive. O namoro não é pra você engravidar no 2º mês, tá? Não é pra você ir morar junto ou Só levar lembrando. pra morar junto já no 1º mês. Não é. Não é. O que é um namoro? É um período de convívio onde você percebe o estilo da pessoa e você também percebe o seu estilo junto com o da pessoa, que não podemos esquecer. Que 2 pessoas podem ser 2 substâncias. Deixa eu tentar fazer. Não sei se já fizeram essa besteira, mas eu já misturei quiboa com vinagre. Já fizeram isso? Não. Tentando fazer misturinha, quase morri na minha casa. Na minha própria residência, ao lado do tanque, que eu acho que seria uma morte assim bastante indigna, né? Eu ser encontrada morta ao lado do tanque na minha área de serviço. Mas então, porque é uma mistura que sai uma fumaceira lá que é uma coisa horrorosa. Eu achando que ia fazer uma misturinha para fazer limpeza, quase morri. Então vejam, às vezes 2 substâncias, como 2 pessoas, elas são inócuas, separadas, mas às vezes as relações são tóxicas porque a toxicidade vem dessas 2 pessoas juntas, né? Então a gente tem que perceber o quanto nós precisamos perceber no namoro já quando as coisas vão bem ou não. Maria, mas as pessoas podem mudar. Sim, mas será que vale a pena você pagar o preço de uma mudança? Eu vejo pessoas que às vezes as flores chegaram tarde demais, né? Mudam depois de 30 anos, mas você precisa ficar com uma pessoa há 30 anos sofrendo para esperar que mude? Mudam, Maria. Vem, e vem mesmo, porque a mulher é cuidadora, né, gente? A gente não pode mas esquecer da nossa educação cuidadora. Pelo amor de Deus, as pessoas não mudam. Quer dizer, se mudarem é um processo de transformação ao longo da vida, porque a vida vai mostrando, sei lá, e muito relativo. A essência da pessoa é a essência da pessoa. Eu acho que é uma preguiça, sinceramente, de ser entidade mantenedora de pessoas, assim, problemáticas. Sinceramente, Quando a gente não casar precisa, vai mudar, né? quando tiver filho vai mudar, quando Não. você não vai, Não precisa. vai, gente, não vai. Pra mim A piora. mudança, pra mim, ela é a única constante. Todo mundo muda, de alguma forma. Nesse sentido, né, de que a Mas pessoa- eu acho, mas eu entendo o seu lugar. Ninguém muda ninguém. Exato. Acho que esse é o ponto. E você paga um preço muito alto Muito para alto. uma pessoa mudar, entendeu? É. É essa questão, quando a gente fala de possessividade e de controle, é muito complicado você lidar com pessoas possessivas e extremamente controladoras. Então, é aquela questão, eu quero me sujeitar a isso, mas aí nós vamos. A questão cultural, pela qual 90%, de 80% a 90% mostram os estudos das dependências emocionais são mulheres. Então, o que acontece? Nós temos uma questão cultural muito forte, nós mulheres, né? Que mulher ficar sozinha é ruim, que é solteirona, que é largada, mulher largada, né? Aquela Ninguém coisa quer. toda, né? Quem escolhe muito, no fim é escolhida, né? Então, e aí, muitas pessoas se sujeitam a péssimas companhias ou a péssimas situações para não ficar sozinha. Não, e além disso, eu acho que a gente vem como você disse, né, de uma estrutura de sociedade que a mulher confunde pela sua natureza cuidadora o que é ciúme, o que é uma característica tóxica com, mas ele gosta de mim. Ele tá cuidando de mim, Tá claro. cuidando. Não, gente, mas não é. A gente sempre dá, né, a mulher sempre dá uma apaziguada na situação. E em situações que não devem ser apaziguadas. Não, mas espera, gente, não é assim. Não é toda hora que ele tem isso, é só uma vez por mês, né? Sim, Se é uma vez por mês,
mas o que você faz? Então, eu acho que a gente acaba pela nossa natureza salvadora, cuidadora, de adaptabilidade, de uma cultura machista, com toda essa carga que a gente traz, de não assumir que isso, na verdade, é um traço, uma característica que você não quer ao seu lado. E eu acho que você trouxe uma fala sobre namoro, que é muito importante. Hoje em dia, as pessoas não querem mais namorar, elas querem resolver. Sim. Elas não querem namorar, elas querem resolver uma ficha de coisas e colocar essas pessoas na caixinha. E não dão tempo para maturar. Justamente para entender se essas duas pessoas vão trazer numa construção. Como você escolhe alguém para casar? Eu lembro que minha mãe, no meu primeiro relacionamento, eu tive um namorado ciumento, bem ciumento. E eu lembro uma vez que ele era realmente, ele é uma pessoa que não transmite. Você olhava para ele, jamais que você falaria que ele era ciumento. Até eu ter virado namorado dele. Que antes de sendo sua amiga, não existia esse traço de ciúme entre amigos e nada. Mas quando eu virei namorada, eu fui entender o que era realmente esse traço. E eu lembro da minha mãe falar pra mim, Luciana, namoro é pra ser bom? E é isso aí. E eu levei isso. Eu levei isso. Relacionamento é pra ser bom. Não, as pessoas mas é antes. esquecem isso. Mas ela quis dizer assim: olha o que está acontecendo no seu namoro, acende uma bandeirinha aí vermelha, porque se você for casar com uma pessoa, namoro é pra ser bom. Esse tipo de dor que você tá tendo na relação. Não é pra ter, né? Não é pra ter. Então, presta atenção. Presta atenção. Isso me marcou. Eu tinha 20 e poucos anos, me marcou absurdamente. Dali pra frente, a próxima relação, que eu acabei casando, mas eu levei isso pra mim, cara, namoro tem que ser bom. O que é ser bom? É ser natural, é ser fluido, é confiança, é você não ter que se preocupar, é você dormir com a cabeça no travesseiro, não com o olho aberto ou fechado pra ver o que a pessoa tá fazendo. Isso pra mim é muito além, é o tempo. O que você tá fazendo com o seu tempo de vigilância? É uma hipervigilância, uma hiper tudo. Então eu acho que essa característica, e de novo, eu acho que celular, rede social, tudo isso acabou piorando muito, né, esses comportamentos, mas ele vem de um alerta de como você percebe em pequenas situações que aquilo realmente não é algo a ser desculpado. Uma coisa que é uma escolha sua, que é um relacionamento afetivo, não pode ser o seu maior problema. Definitivamente. É isso. Então, basicamente, se você não tem nem relação de sangue com aquela pessoa, e por que aquilo tem que se transformar no teu maior problema? Na maior crise da sua vida. Não, mas é pá. É corte atrás de corte. Nossa, chinelada aqui. Cara, eu acho que deve ser muito exaustivo você viver nesse estado de hipervigilância. Pelo amor de Deus, isso daí não deve ser vida. Você sabe que, Lu, você estava contando, né? Eu lembrei quando eu comecei a faculdade, eu cheguei a dividir uma república, né? E uma das meninas super, super querida arranjou um namorado. E aí a gente já tava meio achando estranho que depois que ela começou a namorar, ela mudou completamente o comportamento dela. Então ela era uma pessoa, de repente, ela já não era mais aquela pessoa. Não era mais tão extrovertida, não era mais tão alegre, não falava mais, né, como falava e tal. E aí começou, de repente, uma coisa assim, passou um tempo, a gente ia comer e ela não comia mais a quantidade que ela comia normalmente. Reduziu completamente a quantidade de comida. Não, porque eu quero emagrecer e tal. E um dia, né... Chamava Ana Hickman? Não chamava Ana Hickman, mas olha que nós estamos quase, viu? E aí um dia, foi uma cena que eu nunca vou esquecer. Todo mundo, a galera toda saiu pra ir jantar no restaurante japonês. E aí chegou e aí foi ela e o namorado, né? E todo mundo com seus respectivos na época, 1 milhão de anos atrás. Chegou a barca dos sushis na mesa... E aí todo mundo comendo, não sei o quê. E aí quando chegou a segunda barca, ela pegou e foi pegar. Quando ela foi pegar, ele bateu na mão dela. Na nossa frente. Ele bateu na mão dela e falou assim, você já comeu. Você já comeu sua cota. E aí aquilo eu lembro que todo mundo ficou parado assim, ó. Todo mundo ficou parada, olhando, e eu fiquei olhando pra ela e pensando, como é que você não vai falar nada? Sabe? Aquilo gritou pra mim, que eu falei, como é que você não vai falar nada a ponto de deixar um cara bater na sua mão?
E aí aquilo ficou assim, aí quando a gente voltou pra casa, daí todo mundo foi embora, eu cheguei pra ela e falei, olha, você vai me desculpar, eu não tenho nada, quer dizer, tem a ver com a sua vida, porque é minha amiga, assim, a gente já estava achando você estranha, hoje um cara bateu na sua mão, mas ele tá cuidando de mim, porque realmente eu não tô mais tão bonita, eu dei uma engordada, eu não devo comer. E eu falei, Jesus, sabe? Vindo de uma menina linda, nova, cheia de vida. A gente tava na faculdade, estudante. Eu contei essa história triste, Maria, porque eu queria ouvir o quanto essa historinha que é contada. Porque eu tenho certeza que também tem mulher que faz isso com cara, só que de uma outra forma. Essa história que nos é contada, a gente vai assimilando e vai ficando nesse personagem que vai se apequenando, sabe? Eu vi que vocês três são do mundo corporativo, pelo que eu entendi também, né? Né? Não, Mas já aquela coisa de branding, não sei o que, não sei quanto, tal, né? Então, só ela. A Marília não, ela nunca foi corporativa. Tô fora. Então vocês sabem o que é assédio moral, né? Claro. Assédio moral... Mas eu não era do corporativo. Mas não precisa, né? O assédio moral não precisa acontecer, e não deve acontecer uma vez só. São manobras reiteradas que aí dão aquela consequência que a pessoa ter vários prejuízos. Isso é assédio moral. Vamos lá. Gaslighting. Gaslighting são manobras reiteradas, manobras seguidas, manobras, uma espécie de uma campanha permanente para fazer a pessoa duvidar da própria capacidade de julgamento. Então é isso, campanha permanente para fazer a pessoa duvidar da própria capacidade de julgamento. Então vamos lá. Eu não sei controlar a comida que eu como. É isso o que a tua amiga quis dizer para você. Então eu preciso que alguém controle. Eu não tenho ideia do que seja comer adequado, então alguém vai fazer isso por mim. Como é que esse cara conseguiu isso? Através de várias vezes ele pontuar. Você come errado, você não sabe comer, olha só que porcaria, olha como teu corpo é feio, tarará. Então aí ela começa a se moldar. Isso serve, essa manobra gaslighting, né, serve para nominar várias coisas, como, sei lá, por exemplo, a pessoa dizer, você que é louca. Quantas e quantas vezes eu duvido que uma mulher não tenha ouvido falar que é louca algum dia da vida dela, né? Então, por quê? Porque aí fala, você é louca, você que está imaginando coisas, é você que está vendo coisas erradas. E aí, aos poucos, se essa manobra dá certo, o resultado é uma pessoa enfraquecida na própria capacidade de julgamento. E quando me chegam no consultório essas queixas, a pessoa fala assim, eu não lembro de nada que eu falo, a gente discute, depois eu nem lembro. Aí ele fala que ele me falou, mas eu já nem lembro mais. Ou seja, a pessoa acaba achando que ela é desmemoriada, que ela realmente não tem razão. Então a tua amiga provavelmente ela estava pensando que estava errada o tempo inteiro e que por isso o alecrim dourado estava certo em até bater na mão dela para dar um corretivo. Lembrando que o nosso tema é ciúme e posse, né? Que as coisas estão andando muito juntas. Eu fico pensando, por exemplo, eu sou uma pessoa muito extrovertida. Acho que vocês já perceberam isso. Imagina, tímida. Né? Aquela coisa. E eu, dependendo da situação, eu abraço, eu chego, eu causo, faço bagunça, pulo em cima, dependendo da intimidade que eu tenho com a pessoa. É claro que existe um bom senso, né? Tipo, se meu marido está do lado, eu não vou pular em cima da pessoa. Mas eu sou uma pessoa assim por alegria, por tudo mais. Aí você vai e se apaixona por um ser humano. Ou você começa a se relacionar com aquele ser humano porque você se interessou por aquele ser humano de alguma razão. Mas no momento que você conecta e aquela pessoa passa a ser sua, eu tô fazendo aspas aqui só pra quem tá ouvindo, aí você não pode, ela não pode mais ser como ela é. Não, mas agora você não pode mais ser alegre assim. Mas você não pode mais sair desse jeito. Mas você não pode mais abraçar os seus amigos desse jeito. Então que cacilda, você quer ficar comigo, porque você não se apaixonou por aquela pessoa? Como é que eu não posso mais ser essa pessoa? Que é um negócio assustador. E as pessoas, há uma coisa de querer mudar, de mudar. Vamos pegar o exemplo, o homem jogando futebol, tá? É o exemplo estereotipadaço, tal, não sei o quê. Mas você conhece a pessoa a vida inteira, jogou bola, coisa que lá. Quando vai ficar junto, não pode jogar bola, é o fim. Agora, você conheceu a mulher, ela adora fazer não sei o que com as amigas, você também não vai poder fazer. A gente tem a posse, a galinha e o ovo, assim, a posse vem primeiro e os ciúmes vem depois, porque eu entendo que aquilo é meu e porque é meu, eu mudo, eu faço o que eu quiser, e aí porque é meu eu tenho medo de perder.
É claro que todos nós mudamos algo para estarmos com alguém. Em prol do quê? Da conjugalidade. Adaptamos, né? Eu acho que Em prol da conjugalidade. Então, a gente tem Exatamente. individualidades que se juntam e daí, na intersecção, tem a conjugalidade. Então, na conjugalidade, todos nós abrimos mão de alguma coisa para estarmos com alguém. Porque não também, saímos com outras pessoas, se esse for o acordo, se for né? esse acordo, etc. Tomamos e tal, alguns e várias cuidados. coisas. Mas eu não sei dizer para você se o ciúme nasce antes da posse ou a posse nasce antes do ciúme, porque são entidades muito próximas, né? Então, o que acaba acontecendo? Como eu acho que é meu, e se eu sou alguém controlador ou controladora, eu vou querer o quê? Eu vou querer controlar isso, né? Vamos a um aspecto que a gente não pode se esquecer, que são os traços narcísicos que podem existir tanto em homens como em mulheres. Eu não estou falando de transtorno de personalidade narcisista, estou falando dos traços, né? Só que citando às vezes... para você que se interessou, que temos um programa só sobre narcisismos. Então, aí o traço narcísico, ele tem uma tendência a querer tudo para ele. É como se fosse um imã, né? Eu quero tudo para mim. E geralmente são pessoas com traços narcísicos e que consequentemente estão se sentindo inseguras, que tentam cercear a outra naquilo que a outra tem de natural, que é o seu estilo e uma série de coisas. Voltamos. Parece sempre a mesma coisa, mas se o namoro é um período de teste e um test drive, é nesse período que a gente tem que observar o quanto de nós está sendo largado por uma relação. Posso só fazer uma pontuação? Então, a pessoa normalmente que é ciumenta sempre, né? Ciumenta não é só com uma figura, mas ela tem esses traços aparecem em outros lugares. Sim, não, é um estilo, Eu percebo isso porque é um estilo que vai se perpetuar em várias relações. O que acontece é que algumas pessoas aprendem a controlar isto, né? De uma maneira ou de outra, aprendem a controlar. Então, eu tenho pessoas que eu conheço e que tratei no meu consultório que eu vi que conseguem controlar. Mas aquela coisa, sabe aquela pessoa que gosta de comer doce? Eu não como açúcar, mas eu gosto de doce. Então, eu não como porque eu não quero. Não, mas só que magra sempre fui, por causa da parte inflamatória mesmo e tal, de um ateroma que eu tenho. Mas enfim, voltando. Então, eu vou ser aquela pessoa que sempre vou tomar cuidado. Eu vi as Amandita lá na porta, aí falar, a Amandita é uma coisa boa, mas não é pra mim, não me pertence, entendeu? Então assim, eu vou sempre ser aquela pessoa que estou em constante recuperação, porque eu sei que aquilo não é pra mim, entendeu? Tá, muito bem, Lu. Não, e eu acho que a gente volta, e você falando, Maria, me volta a um lugar assim, você tem ciúmes dos seus amigos, você tem ciúmes da insegurança, de não estar, de não estar, né, aquela frase agora, né, fear of missing out, tem totalmente a ver, né, o FOMO, de tudo de você tá perdendo o que tá acontecendo, né, o que tá acontecendo, eu quero participar, eu quero perder, porque se eu não estiver ali, pode acontecer alguma coisa, e eu acho que vem muito sobre o controle, mas também acho que vem do autoconhecimento. Então, eu me vejo uma pessoa que eu nunca fui um ciúme, uma coisa descontrolada, nem vivi relações tóxicas. O máximo que eu vivi foi esse namoro, que eu lembro de uma frase dele pra mim, quando eu saí um dia com uma blusa mais decotada, e aí ele virou assim, que tava muito decotada, ele ficou incomodado, e eu falei, mas o que você quer? Ele, preferia que você usasse uma burca. Foi uma frase jogada. Não foi uma frase de brincadeira, uma frase jogada, mas ficou em mim. Não, é uma frase, eu gravei aquilo, falei, caramba, ele tá falando que... E eu falei assim, mas eu sou alta, qualquer coisa, se eu uso qualquer saia curta, vai parecer muito mais curta de uma pessoa que não é alta, porque a minha perna é maior do que a perna das outras mulheres. Então, né, então eu sempre tive um olhar assim. Isso me marcou, e me marcou na hora da escolha no meu relacionamento. Então, eu lembro que mais pra frente, como eu sei dessa minha característica, que eu tenho esse... E eu acho que eu vou mais pro lado do controle do que do ciúme. Também na hora que eu fui escolher uma pessoa com quem eu ia me relacionar, eu já sabia um pouco de como eu era. Então, pra que eu ia me colocar num lugar no qual eu ia me fazer mal? Então, eu lembro, assim, da paixão avassaladora, e eu falo assim, eu não sou mulher de malandro. Eu não sei viver essa vida inconstante, ou essa vida de um amor, assim, né, de uma explosão, de paixão, mas qual que era o ônus dessa história? Então, eu acho que o ciúme ou a posse faz parte também de você se conhecer. Quanto mais você se conhece, você entende o quanto que isso é um gatilho para sua saudabilidade, da sua energia,
energia, do seu tempo, de quanto você leva isso pra ser realmente um problema da sua vida, durante muitos anos eu coloquei o peso de um relacionamento como algo, uma medida de sucesso. Pra mim era uma medida de sucesso. Que é uma cobrança que é feita às mulheres. As mulheres. Sim, Então eu precisava ter um checklist, senão Sim. eu não era validada. Hoje, eu já entendi que não é uma medida de sucesso pra mim. A minha medida de sucesso são as minhas pequenas escolhas, é entender as coisas que me valorizam, assim, numa relação, é estar com uma pessoa que me respeita, que tem um relacionamento saudável, um relacionamento de troca, de você comunicar quando você não gosta de alguma coisa. Então, recentemente meu namorado fez uma situação que me incomodou, mas ele não fez nada pensado ou proposital, e ele não é essa pessoa. Mas eu falei pra ele que eu fiquei incomodada. Ah, mas você ficou com ciúmes? Eu falei, me incomodou. Eu não sei se a palavra é ciúmes, porque eu não tive ciúmes. Eu sei que você não teve a intenção, mas eu preciso te falar como eu me senti. E eu Não acho adianta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer ser honesta. Exato. E aí eu falei, e aí ele entendeu. E ele falou, não, tá, entendi. Por que você se sentiu assim? Porque foi como ele comunicou. Então, acho que tudo isso é importante na relação. Se você tem isso, se você se conhece, se você consegue entender, estudar, identificar os sentimentos, eles nos ajudam a saber como lidar com eles também, né? Perfeito. Eu acho que a posse, ela é uma coisa muito complicada, justamente porque eu acredito que a pessoa que acha que você é posse dela, ela começa a tentar te moldar. É objetificação. É objetificação. Eu acho que isso é complicado. Se você perguntar pra mim, assim, a coisa que eu mais tenho dor de lembrar do meu relacionamento antigo é da quantidade de vezes que ele virou e fez assim pra mim, ó, pra eu falar mais baixo. Esse gesto, pra mim, é como se estivesse acabando comigo. Como se estivesse pegando tudo que é de Natália e jogando pra baixo com esse único gesto aqui, ó. Fala mais, fala menos, mais baixo, só escuto você. Nossa, eu só escuto a sua voz, Natália. Só escuto a sua voz numa mesa, só dá você falando. Isso sou eu. Então, quando uma pessoa... E a gente ama você então, assim. Mas isso e é tão louco, porque eu acho que ainda mais a gente como mulher, a gente pena tanto pra buscar o nosso lugar e pra, sabe, se empoderar dele, pra vir uma pessoa e fazer assim. Esse gesto é o gesto da redução de toda a minha personalidade. Então, eu queria te ouvir, Maria, como a posse, ela reduz o outro que tá sendo objetificado. E como o outro, muitas vezes, não compreende isso, porque provavelmente você não terminou na primeira, porque você pensava, puxa, eu acho que eu falei alto mesmo. Você acha que a culpa é sua, você acha que a outra pessoa tem eu razão. acho que eu sou muito exuberante. Né? Você também. Meu decote será porque eu sou exuberante, eu sou alta, então, puxa vida. Então, a gente fica muitas vezes trazendo para nós uma coisa que o outro aponta. E isso é parte dessa manobra de gaslighting. Que gaslighting é uma coisa muito ampla, sabe? É uma manobra que vai sendo seguida de outras coisas para que você acabe pensando que você é a pessoa que tem que se moldar. Ah, mas por que uma pessoa ficaria com uma pessoa inadequada? Posso responder. Relação de poder. Porque muitas pessoas não querem se relacionar com você, elas querem ter poder sobre você, e nisso elas se sentem bem. Então, por isso, uma pessoa com essas características, ela vai buscar outra pessoa que ela também possa dizer, porque ela quer o poder sobre essa pessoa. Me lembrou aquele filme Dormindo com o Inimigo, antigo, Sim, muito bom, por sinal. Sim. com a Julia Roberts, que eu adoro. Aí, uma das cenas mais gostosas que é ela dançando no teatro com ele, que é coisa linda e tal. Mas era o possessivo do possessivo, do possessivo e do ciumento, e ela não podia fazer absolutamente nada, não tinha nada. E claro, aí você sai do absoluto vilão pro absoluto professor de teatro que pode tudo, e uma libertação total. Eu queria falar um pouco dos sinais dos ciúmes que não são tão evidentes. Porque tem os ciúmes aos berros, né? Tem você quer, tem isso, mas tem uma coisa que é um peso, tem aquele olhar, tem aquela coisa silenciosa, velada, para que você pudesse talvez ajudar quem está ouvindo e assistindo a talvez perceber se está numa vivência dessa ou não. Quer dizer, o que talvez sejam sinais importantes, mas que são velados e que sim são exemplos de ciúme um pouco mais tóxico, vai? É aquele ciúme que é um controle que está travestido de você é inadequado, como ela mesma colocou, entendeu? Então, assim, quando você coloca alguém, e isso é uma mensagem muito subliminar,
coloca o índice, peraí, eu não tenho ciúme, mas eu tô zelando por você. Você não tá vendo aonde você tá se colocando? Olha lá no teu trabalho, por exemplo, um clássico é não deixar a namorada ou a parceira ir na festa de final de ano da firma, né? Por quê que não pode na firma? Porque todo mundo vai beber, todo mundo vai se aproveitar de você, então você vai ser vista como uma mulher. Então, nem vá, né? Às vezes tem empresas, né, que fazem um workshop de 3 dias, não sei aonde e tal. Não vai porque lá é só baixaria. Ou seja, eu estou achando que alguém está cuidando de mim, mas na realidade a pessoa está me controlando. Então, presta atenção nisso. Se você conseguir substituir ciúme por controle, é porque você está no caminho certo de descobrir uma coisa errada. Maria tá umas porradas, né? Jesus do céu. Imagina a Maria de minha terapeuta. Não, veja, enquanto entrevistada eu sou uma coisa, na internet é outra. Agora, como terapeuta... Ela tá falando disso de uma forma boa. Gente, não, eu gosto. Mas como psicóloga, não. Eu tenho que saber o momento em que a pessoa está preparada para a minha verdade. E nem sempre ela está preparada para a minha verdade. Por isso que eu estudei. Por isso que não aprovo de qualquer um ser terapeuta sem fazer faculdade. Tem que ter formação. Claro. Tem que ter formação. E tá cheio, né, gente? Desculpa aí, né? Mas enfim, isso é papo para outro dia. Não quero, eu acho que a Nath falou dessa característica gestual, e para quem não tá nos vendo, né, ela fez o gesto de baixar a mão, de baixar o tom, né, de cima para baixo. Spotify people. Né, com a mão assim, de cima para baixo, de cima para baixo. E o que eu acho tão interessante, porque se isso é uma característica sua, na qual o parceiro não agrada, ele já tinha que ter identificado isso no começo da relação também, né? Então eu acho que quando é só no namoro, de novo, a gente volta pro namoro. Gente, aproveita para aprender no namoro. As pessoas querem acelerar o tempo da relação e não aprendem o que é namorar. Eu digo porque depois que eu me separei, eu tive um namoro e agora tenho outro namoro, e a minha terapeuta falou, Luciana, você tá aprendendo a namorar. E é verdade que depois que eu me separei, tudo eu já achava que era uma relação de casamento. Porque eu não lembrava mais o que era namorar, porque eu fiquei 17 anos com a pessoa. É diferente, né? Quando a gente se separa, então você já vai cuidar da pessoa, você já vai fazer ela. Não. Se coloca no seu lugar da individualidade, que não é morando na casa do outro, e que é importante você se respeitar e respeitar o outro para entender se vocês vão querer um dia fazer alguma outra coisa além do que vocês estão vivendo nessa forma. Porque existem várias formas de você ter uma relação permanente, duradoura, leal, sem estar num papel assinado. Acho que tudo isso é uma forma da gente construir, né? Sou o exemplo de uma. Eu sou noiva há 11 anos e moramos em casas separadas. E muito bem, obrigada. E não casaremos nunca e não teremos que morar sob o mesmo teto, a menos que um dos dois fique doente. A gente já combinou. Já acordou isso. Ponto. Não, já tá combinado. Tá tudo excelente. Ótimo. Acordado é o acordado. E as relações podem ser saudáveis dessa maneira. Podem ser muito saudáveis e muito boas. Pros dois lados, e muito tá boas. Certo. Daí são relações de confiança, de uma boa construção, sem você ter que ter um rótulo que signifique que você está controlando a outra pessoa. É uma coisa muito bonita ter uma relação assim. Não, eu acho maravilhoso. Não é para qualquer um, mas é para pessoas muito seguras e é muito bom. Maria, queria que acho que a gente já tá indo pro final, tá perto para eu não começar a sofrer já. Com certeza alguém que está nos ouvindo e nos assistindo sabe que tem ciúmes. E sabe que é ciumento, assim, às vezes já tá passando o programa aqui, tá lembrando das situações de barraco que fez, ou de toda vez que perdeu o controle. O que você indicaria, então? O que você poderia falar, assim, como prática, alguma coisa, para que essa pessoa conseguisse amenizar isso? Porque deve ser muito difícil você ter isso dentro de você, a ponto de você não conseguir controlar. Só rapidinho, eu lembro do meu pai contando que ele tinha um amigo. Aliás, tô com uns exemplos de amigos difíceis hoje, né? Que a esposa dele era tão ciumenta que eles estavam uma vez num carnaval e eles estavam, tipo, dançando, do nada a mulher bateu nele, porque achou que ele tinha olhado pra uma outra mulher. Então, assim, deve ser muito complexo você ser essa pessoa. Claro que deve ser horrível você ser o cara que apanhou, mas você ter uns ciúmes a ponto de dar um tapa numa outra pessoa numa festa, né? Então, sei lá, se você identifica que você tá por esse caminho, é o quê? Terapia? O que a gente faz? Terapia, sem dúvida, é libertador, porque muitas vezes as pessoas têm, no seu histórico de vida,
várias questões que precisam ser resolvidas. Mas digamos assim, uma fórmula que pode ajudar muito as pessoas, mesmo porque na terapia você vai ter que aprender isso, é tornar a tua vida mais interessante. Opa, como é que faz isso? Vamos lá. A tua vida de autorrealizações. Porque autoestima não é alta estima, é auto, né? Para dentro. Aquilo que eu estimo, que eu valho, depende muito das minhas realizações pessoais. Então, se eu sou uma pessoa que me realizo, por exemplo, coisa simples, né? Começo a não procrastinar coisas, porque a procrastinação, ela é inimiga da autoestima. Procrastinação deixa você super mal. No fundo, você se acha uma fraude, tá? Então, se você começa a não procrastinar, se você começa a cuidar de várias coisas que são o teu templo, sem falar em religião, o teu corpo, por exemplo, é teu templo, a tua alimentação, os exercícios físicos, né? Você vai cuidando de várias coisas que são suas. O que acontece? Você se fortalece e a imagem do outro passa a ser um pouco menor. Quanto menor é a imagem do outro, mesmo que haja amor e sentimento, mais você tem consciência de que não é necessário ter aquele ciúme todo. É uma coisa super interessante. Então você vai, sabe, graduando. O extremamente ciumento, a pessoa extremamente ciumenta, ela dá mais importância ao outro que a ela mesma. Então, você fazer essa balança da autoestima funcionar ajuda muito. Incrível isso. Eu vou ouvir, mas eu fico pensando no ciúme, né? Uma pena você se colocar numa situação onde você é tão inseguro, achar que o outro tá traindo, que o outro tá fazendo, que o outro tá não sei o quê, que o outro tá não sei o quê. E assim, E às vezes tá mesmo, se tiver, tchau pra ele, né? Então, isso que eu falei. E se tiver, caraca, o relacionamento tá errado, ou a pessoa tá... Não, porque a gente traz como, mas eu não estou sendo a melhor mulher, eu é que não atendi as... Tá bom, vamos avaliar se você também tá fazendo a sua parte e tudo, mas o outro pode ser um babaca. Ui, não? Agora, quando você conheceu, e voltamos pro início, como é que era essa figura? Era namoradeira? Era namoradeiro? Era sacana? Vem de relacionamentos com traições anteriores? Puxa a ficha, gente. Porque tá tudo ali, a gente se engana muito nesse processo, né? Sim. Então, é muito mais de se empoderar e falar, tá bom, gente, quer, não quer, tá tudo certo, e vamos trabalhar esse negócio, porque viver um processo de insegurança, onde o outro tá fazendo e tá acontecendo, de novo, é o outro. Você não tem controle sobre o outro, você tem controle sobre você. Então, cara, é muita dó. Porém, tem a pergunta básica. Quem é ciumento aqui, levanta a mão. Porque tem isso, né? Sou ciumenta, não sou ciumenta. Tem até vergonha de dizer ciumenta. Sou, mas numa basezinha saudável, né? Então, acho que vale também olhar como é que a gente lida, né? Como é que a gente externaliza o nosso amor, a nossa insegurança, o nosso desconforto e tudo mais. E trabalhar numas regras de respeito. Porque se você vai fazer um negócio que desrespeita o outro, tenha santa paciência, né? E eu acho que eu fiz um boom antes de ouvir a Sirene. Atenção, atenção. É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, a gente vai dar aquela rematada, porque, nossa, falamos de ciúme, que é um trocinho que pinga dentro de todo mundo. E pingou, né, Nath? E tomamos uns tapas na cara pra tomar vergonha na cara. É maravilhoso, Eu sou uma senhora de 60 anos, inofensiva, pessoal. Uns tapas bons, Maria, uns tapas bons. Ela vai sair daqui falando que a gente é sado. Não, sado não, é mazô, né? Mazô, puta, elas gostam de uns tapas. Não, gente, é uma forma de expressão. Vai que o boom é seu, Natália Meri. Ai, ai. Bom, primeiro, Maria, que delícia você aqui. Eu brinquei com os tapas na cara, mas eu acho importante. A gente tem que trazer essa consciência de que o relacionamento é pra você ser feliz. Eu acho que essa é a consciência que você trouxe. O meu boom, Maria, hoje é sobre a beleza de um relacionamento tranquilo, sabia? Eu até escrevi uma vez, esse ano, no Instagram. Eu sempre achei que o relacionamento, pra ser muito legal, ele precisava me tirar o fôlego, sabe? Aquela ideia até infantil de que você tá buscando um negócio que, nossa, adrenalina, te tira o fôlego, te deixa sem ar. E o que acontece é que esse relacionamento que te deixa sem ar, ele te deixa exausta também. Ele te esbafore, sabe?
E é tão incrível você estar num relacionamento tranquilo. E eu percebi uma coisa agora, com 40, que eu demorei muito pra perceber, que é um relacionamento tranquilo, ele é tranquilo pela certeza da intensidade do sentimento. Não porque ele não tem intensidade. É porque você tá certa de que você quer estar lá, de que a pessoa quer estar lá com você. Vocês estão certos daquilo, e aquilo te dá uma base sólida, inclusive para sonhar, para construir. Então, um brinde aos relacionamentos tranquilos. Eles são uma coisa linda na vida da gente. Já marca aí o time code que isso vai ser corte, Natália. Tá muito lindo, muito lindo. Luciana Chiesa, o seu boom. Acho que a Nath disse uma coisa muito importante, que é a escolha da tranquilidade. O amor tem que ser tranquilo. O amor, a construção do sentimento mais puro do amor, ele é tranquilo. Então, eu acho que quanto mais você se conhece, você entende os seus gatilhos. Quanto mais você perceba o outro, não deixa passar coisas. Não deixa pequenas situações, né? Não, vamos esconder aqui, né? Embaixo do tapete. Então, eu acho que a gente tem que buscar na nossa vida realmente ações, relacionamentos, e não só relacionamentos amorosos. Amigos, né, colegas de trabalho, porque isso a gente vive ciúme e possessividade em todas as searas, não só numa seara de relacionamento afetivo, mas num chefe, um colega de trabalho que tem ciúme do seu trabalho, e aí você acaba tentando achar que o problema é seu, e então você tem que se moldar àquela situação. Não perca a sua autenticidade, não perca. Então busque relacionamentos amorosos, saudáveis, relacionamentos de amizades que são leves. Eu falo, pra mim, o amor, ele é leve. Sim. Ele faz com que você tenha uma vida leve, é pra somar e não pra sugar. Então, acho que isso é o quanto a gente precisa, né, enaltecer essa filosofia do amor leve, dessa busca pela tranquilidade. Nossa, fogo hoje. Eu acho que eu já fiz, Marina Machado, já fiz o meu boom. Eu até queria falar de temas como os filmes de irmãos, né, filmes com amigos, né, que é engraçado, que volta na questão da posse, mas eu vou deixar aqui essas orientações que vocês já deram, que foi linda, e eu já falei a minha parte. Agora passo a você, Maria Rafarte, maravilhosa. Honre suas escolhas. Escolheu ter uma vida tranquila? Honre essa escolha. Escolheu estar com uma pessoa? Honre a escolha de estar com esta pessoa. Né? Escolheu ter um podcast? Honre a escolha de fazer um podcast de categoria e bem preparados como você, entendeu? Então, a vida é muito mais simples, tá? Eu tenho até um curso, honre suas escolhas, tá? Camiseta, tudo. Tá, adorei. Tá registrada a frase, inclusive. Essa eu quero comprar. Honre suas escolhas. É isso, é o que eu tenho a dizer pra vocês. Tudo é escolha na nossa vida, embora pareça acaso, é escolha. Fuck my brain. Maravilhosa. Muito, Ela é muito, muito direta muito e reta, Maria, sou sua fã. É isso, gente, sem enrolation Somos. nessa vida. Somos. Muito bem. Gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até o final. Lembrando que a gente adora comentário, a gente adora saber o que vocês... Já viveu ciúme? Sente ciúme? Como você lida com isso? Já se desvencilhou? Enfim, o que você puder comentar, porque a gente também participa disso e sempre tá ali respondendo para vocês também. Se não se inscreveu, por favor, se inscreva, compartilhe. Tá pensando que a pessoa com quem você está é ciumenta? Manda para ela. De repente é uma dica. Fica ali, né? Não é uma boa ideia? Pois bem, e se você ainda não participa do nosso clube de assinatura, vou lembrar de novo, R$ 4,89 por mês. 4, tá vendo? Vindo de R$ 4,89. Entre lá no nosso YouTube, seja membro e você pode participar e vai ter acesso a conteúdo, vai poder concorrer a uma caneca. Vai vir com o batom da Nath. Vai vir com o batom da Nath. Esse é especial. Esse é especial. Esse a gente faz de fim de ano. Vai vir do Papai Noel, vai vir com o batom Tipo da o Nath. beijo da Xuxa. E vamos passar pelas nossas redes, então, no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain. E atenção, porque o nosso Instagram é @FMy.brain. Semana que vem a gente está de volta com muito prazer pra vocês. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.